Fabrício Bruno convocado para a seleção brasileira. Wesley acusado de agressão. Gabigol no Newcastle? Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Chegando nessa manhã de terça-feira, como sempre, recheado de informações. Mas antes de mais nada, meus queridos, minhas queridas, começaram a assistir? Já larga o like, não é inscrito? Se inscreva, não nos segue? Passe a nos seguir. Acione o sino da notificação e compartilhe os nossos conteúdos, gente. É de graça para vocês. Ajude no crescimento do canal Paraquedista Rubro-Negro para que possamos continuar mantendo vocês informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido, o nosso time de coração. Então, vamos para as notícias, porque a notícia que interessa e o resto não tem pressa. Gente, começar aqui a falar sobre dois assuntos chatos, né? Primeiro, vou falar de um vídeo que viralizou aí nas redes sociais, até postei na minha página Maurício Paula Santos, a tentativa de agressão daquele jogador do Fluminense no Pedro, no clássico de sábado, que o Flamengo ganhou de 2-0. O cara veio num lance e jogou a mão esquerda no rosto do Pedro e passou. Graças a Deus não acertou, senão o garoto vinha a nocaute. Espero que o Superior Tribunal Desportivo, através dessas imagens, venha punir esse jogador do Fluminense. Que logo no início do jogo, ele não entregou a flâmula, quebrando aí um protocolo antigo que existe entre as equipes, a troca de flâmula. E depois disso, ele errou o soco que ele tentou dar no Pedro, caiu, né, fora do campo. Pedro foi lá inocentemente e deu a mão a esse cara para ajudar ele a levantar. É isso aí. Já vi jogadores serem punidos pela mesma atitude. Vamos ver se alguém tem peito para punir esse cidadão. Essa atitude criminosa, ele tentar acertar um soco no seu colega de profissão. Um absurdo isso, um absurdo. Aí depois vai lá, se fosse o time do sistema que tivesse ganhado, seria diferente. O sistema é isso aí, punir pessoas iguais a você. E outro caso aqui que também viralizou nas redes sociais foi o caso de agressão do Wesley, um suposto torcedor do Flamengo, né? O caso aconteceu em um quiosque na Barra da Tijuca. O Wesley estava com um grupo aí de 5 amigos, foi fazer um lanche, estava na folga dele no domingo, o cara só prestou, fez o boletim de ocorrência ontem, segunda-feira. Aí eu pergunto, por que ele não estou defendendo a violência? Não, sou contra qualquer tipo de violência, não estou defendendo a violência. Por que ele não fez esse boletim no próprio domingo? Deixou para fazer na segunda-feira. Por quê? Suposição, domingo, num quiosquezinho, na Barra, tomando uma carraspana, ele não tinha condições de poder ir na delegacia. Testemunhas do locais, inclusive o próprio proprietário do quiosque, disse que desde o momento que o Wesley chegou com seus amigos para fazer o lanche, ele foi provocado. E uma das falas foi que você vai acabar jogando no Bangu, sem querer desmerecer o Bangu, que fica aqui pertinho de casa, o estádio do Bangu, dizendo que a carreira do garoto entraria em declínio. E o lance culminou na violência, que o Wesley foi buscar o seu lanche. Nesse momento, o cara que já tinha falado um monte de coisas, levantou-se e veio na direção do Wesley, gritando e o ofendendo. O instinto de defesa do ser humano. O Wesley achou que ia ser agredido, é a versão, né? Achou que seria agredido e deferiu um soco no cidadão. As testemunhas confirmam esse fato. Inclusive, o advogado do Wesley pediu aí as filmagens que tem nas câmeras de segurança para poder comprovar que o garoto foi ofendido, foi provocado desde o momento que chegou. Punição para o Wesley? Bom, o Flamengo tem cautela com relação a isso e vai aguardar o desfecho das investigações, que foi instaurado aí um inquérito policial, para que depois seja resolvida alguma coisa com relação ao jogador. Isso aí será entregue nas mãos do técnico Tite. Tite que vai definir se vai punir o jogador, se vai afastá-lo ou não, tá? Mas o fato é esse. Toda a história tem dois lados. O cara disse que o Wesley que estava ofendendo, porque supostamente ele estava falando com alguém ao telefone, e o Wesley achou que ele tinha tirado a foto dele e mandou o cara apagar. Eu duvido que o Wesley faria isso. Eu defendo o Wesley nesse ponto. É um garoto super humilde. E que o Wesley o ameaçou, né?
ameaçou contra a vida dele. Aí ele foi fazer o boletim de ocorrência na segunda-feira. Se você é agredido, você vai diretamente na polícia. Mas o cara arrumou uma arapuca, né? Sabe que pode ganhar um dinheiro do garoto aí na justiça, assim como houve o caso de agressão aí do Morde Virilha, que entrou em acordo com o torcedor do Flamengo, né? Então aqui, ó, defesa de Wesley apresenta imagens de segurança do local e depoimento de testemunho, incluindo o próprio proprietário do quiosque, para contestar a acusação de agressão feita pelo empresário. Testemunha afirma que o jogador e seus amigos foram provocados pelo empresário antes do incidente. Nada justifica a violência. Deixa bem claro aqui. E também não foi negado que houve a violência. O Wesley não negou, o advogado de defesa também não, e as testemunhas também não. Mas a versão do empresário não bate com o que as testemunhas, não uma, nem duas, nem três, várias testemunhas e as imagens estão alegando, né? Gabigol, mudando aqui de assunto, Gabigol voltou a treinar ontem, né, com o grupo, fez uma parte do treino com o grupo. Outros jogadores que serão avaliados aí pela comissão técnica é Eric Pulgar e também aí Ayrton Lucas. Ayrton Lucas, que sofreu uma pancada no joelho, né, não treinou com o grupo ontem. Ele e Eric Pulgar vão ser avaliados pelo departamento médico do Flamengo hoje, vão fazer exames para ver o que aconteceu. O elenco do Flamengo treina hoje na parte da manhã. Quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, com certeza o treino já até terminou, né? Então, seguindo aqui com a notícia, Nicolás de la Cruz, que tem sido um dos grandes destaques do Flamengo na temporada, valeu a pena essa demora de 1 ano para contratar o jogador. É isso aí. Jogador que o Flamengo começou a negociar no final de 2022 e conseguiu concretizar aí no final de 2023. E ele deu entrevista aí para a Flá TV. Eu vou trazer algumas falas, que a entrevista é muito grande. Eu vou tentar botar esse vídeo na íntegra para vocês aí na nossa página, Maurício Paula Santos. E Nicolás de la Cruz é o líder do Flamengo em passes decisivos e passe certo no terço final aí, 67 desde a estreia. Meu irmão, sente só, 8 jogos, uma assistência, 89% de acerto nos passes, 72% de acerto no passe longo, 80% de drible certo, 48 bolas recuperadas, nota do SofaScore para o atleta 7,56. O cara é um fenômeno. Como eu falei, ele já foi anunciado no final de 2023. E o Meia, que é um dos destaques do Mengão nesta temporada, revelou como prefere ser chamado e qual a preferência da perna na hora do chute em uma conversa descontraída. Abre aspas para o que disse aqui o Nico. No dia a dia, me chamam de forma mais cômoda. Mas quando me perguntam se é dela, não. Nico é melhor. Chegaram a me chamar de Diego. Meu primeiro nome é Diego. Nicolas? Não. Nico para mim é melhor. Sempre foi Nico. Se dizem Diego, nem olho. Não é para mim. Arrasca já está de Arrasca. Então dela, não. Prefiro Nico. Fecha aspas, disse Nicolás de la Cruz em entrevista aí ontem à Flá TV. E Nicolás de la Cruz mostrou ter visão de jogo, além da criatividade. O meia também tem facilidade no toque com as duas pernas. Sendo assim, o atleta revelou qual a preferência e destacou que segue tentando melhorar durante os treinos no Ninho do Urubu. Cara, além de tudo, é humilde. O cara é ambidestro. O cara joga bem com as duas pernas. É incrível, é incrível. E a visão de jogo dele, periférica, é tremenda. E assim, ele deu muito mais dinamismo ao ataque do Flamengo, ao meio de campo. O cara parece que tem 4 pulmões. Ele tá no ataque, ele tá no meio de campo, ele tá na defesa, dá carrinho. Cara, ele tem 1,67 m de altura. Ele pulou aí quase uns 3 metros de altura. Brincadeira, mas pulou muito alto. Aqui, ó. Não me considero ambidestro. Me custa um pouquinho com a perna esquerda, risos. Tem um pouquinho de dificuldade com a esquerda. Mas sempre tento ir melhorando no dia a dia. Tenho um treinamento desde a base. Hoje vou tentar fazer tudo com a esquerda. Controle, passe, algo pessoal de criança. Sempre minha qualidade física não era ser forte. Então buscava ser um pouquinho melhor e minimizar os defeitos, no meu caso, pela altura e força. Mas desde criança já tinha aí essa mentalidade, melhorar a canhota para tirar vantagem. Fecha aspas, concluiu o meia aí uruguaio. Irmão,
Ele tentou melhorar a deficiência dele no porte físico e na altura, melhorando a qualidade técnica, e ele conseguiu fazer isso com excelência. O cara tecnicamente é um monstro. De La Cruz é um monstro. É igual o PQD. PQD é um monstro. E De La Cruz aí explicou aí o passe improvável para Arrascaeta e aponta a principal falha do Fluminense contra o Flamengo. Olha só. Acréscimo do segundo tempo, muita chuva no Maracanã, de repente Nicolás De La Cruz acha um passe extraordinário para Arrascaeta. O craque cruza para Pedro marcar o segundo gol do Flamengo na vitória de 2-0 sobre o Fluminense no sábado, dia 9. Sobre o lance, o camisa 18 explicou que a movimentação de jogadores do rival ajudou a encontrar o conterrâneo. Além disso, o meia pontuou o principal falha do time de Fernando Diniz no clássico. Deixou muito espaço. Abre aspas aqui para o que disse o Nico. A gente sempre treina variações de jogadas, mas quando você entra em campo, tem que tomar decisões sobre o que é melhor para a equipe. Vi 2 jogadores do Fluminense virem comigo e Arrasca ficou sozinho. Isso não foi um cruzamento, foi um passe. Assistência de Arrascaeta para Pedro. Cara, parece que a Arrascaeta pegou a bola com a mão e jogou na cabeça do Pedro. Faltou pouco ali o Pedro cabecear o travessão. De tão fácil que foi aquilo ali, não tinha marcação nenhuma. Disse De La Cruz em entrevista aí, fechando no Flá TV. Eu trouxe só alguns trechos. O cara é um crânio, é um gênio. Dificilmente Gerson, quando voltar da cirurgia, vai conseguir essa vaga facilmente, né? Então, mudando aqui de assunto, Dorival Júnior justifica a convocação de Fabrício Bruno na seleção brasileira em condições de brigar por posições. Seleção brasileira, né, tem 3 novos convocados. Na segunda-feira, após o corte de Edson, Marquinhos e Gabriel Martinelli, Dorival Júnior chamou Léo Jardim, Fabrício Bruno e Galeno. O treinador justificou a convocação do zagueiro do time do Flamengo e dos outros 2 atletas e disse que o trio tem condições de brigar por posição. Hoje, pela manhã, no caso ontem, nós fizemos contato com o Dr. Rodrigo Lasmar, que nos posicionou a respeito de todos os atletas recém-convocados. Infelizmente, ao longo do dia a dia, nós tivemos o conhecimento de que 3 atletas, Edson, Marquinhos e Gabriel Martinelli, estarão fora desses 2 primeiros amistosos, comunicou o Dorival Júnior em vídeos divulgados aí pela CBF. Dessa forma, o Brasil de Dorival Júnior encara a Inglaterra e Londres em 23 de março e depois enfrenta a Espanha em Madrid no dia 26. Ayrton Lucas já havia sido convocado na primeira lista e também viaja à Europa com a delegação da Amarelinha. É isso aí. Ayrton Lucas lá na seleção, Ayrton Lucas e Fabrício Bruno. Nós aí estávamos aguardando a convocação de Léo Pereira, pelo grande momento que o zagueiro vem vivendo, Carolino. Mas não foi dessa vez, mas nas próximas convocações, com certeza, ele deve ir. O Dorival Júnior está fazendo alguns testes aí na seleção brasileira, né? Jogou como o Manchester City. Estou falando do Flamengo. Flamengo jogou como o Manchester City. Zupac, o jornalista disse isso em entrevista a um programa de televisão. Melhor time do Brasil em 2024, o Flamengo fez mais uma vítima no último sábado. Com a atuação soberba, os comandados de Tite venceram o Fluminense por 2-0 e abriram vantagem nas semifinais do Carioca. Apesar de não ter goleado, a superioridade rubro-negra chamou a atenção de Gustavo Zupac, né? Em participação no programa Sport Center da ESPN, o jornalista comparou o Flamengo ao Manchester City. De acordo com Zupac, o mais querido lembrou o clube inglês na final do Mundial de Clubes, em dezembro do ano passado. Naquela ocasião, o Fluminense foi amassado e ficou com o vice ao perder por 4-0. Amassou não, o Fluminense jogou de igual para igual, até os 8 segundos do primeiro tempo. Então, seguindo aqui, abre aspas para o que disse aqui Zupac. Flamengo entupiu o Fluminense em campo. O primeiro tempo foi uma coisa de louco. Eu só vi um time fazer o que o Flamengo fez com o Fluminense, que foi o Manchester City, que foi encurralar o Fluminense na saída de bola a ponto do tricolor não conseguir sair da defesa, fecha aspas, disse antes de completar. Abre aspas aqui para que ele complementou. Em dado momento do primeiro tempo, os zagueiros do Fluminense não conseguiam. Somado ao time estar com 2 laterais reservas, sendo Marcelo no primeiro tempo, que ajuda na saída, chegou ao ponto do Diniz colocar Martinelli e Renato Augusto dentro da área defensiva. Fecha aspas, afirmou Zupac. O Flamengo amassou, só não ganhou de 5 ou de mais, porque a finalização do Flamengo está pecando muito mesmo. Perderam muitos gols
que poderia ter aí sacramentado a classificação para a grande final do Campeonato Carioca, que vai ser Flamengo e Nova Iguaçu, né? Então, mudando aqui de assunto, Gabigol no Newcastle. Que história é essa, PQD? Vou trazer aqui para vocês. Gabigol no Newcastle, o que possibilitaria a transferência? Gente, isso é matéria de um site que está aí nas redes sociais. Eu vim trazer para vocês a informação. Vamos lá. A chance do Flamengo não renovar com o Gabigol cresce a cada dia. Com o contrato até dezembro, o Camisa 10 começa a receber sondagens de outras equipes, como o Newcastle da Inglaterra. Pelo menos é o que garante o portal Mais Fichagens. No entanto, a operação só aconteceria se até o meio do ano o Gabigol não chegasse a um acordo com o Flamengo. Isso abriria uma brecha para um pré-vínculo gratuito ser assinado. Ou seja, como o Gabriel Barbosa já teve 2 passagens na Europa sem sucesso, seria apenas uma aposta da equipe milionária. Atualmente no Newcastle jogam 2 brasileiros, os volantes Joelinton e o Bruno Guimarães. Em 2024, Gabigol só fez 2 gols pelo Flamengo, 9 a menos que o artilheiro Pedro. Quem também está de olho no ídolo rubro-negro, de olho no Gabigol, é o Besiktas, né, da Turquia. Besiktas da Turquia. Gabigol chegou ao Flamengo em 2019, por empréstimo só foi comprado pelo clube em janeiro de 2020. Na época, o atual camisa 10 custou 16 milhões de euros por 90% dos direitos econômicos. Atualmente, né, 10% do atleta pertence à Inter de Milão. Então essas são algumas das informações que eu tinha para trazer para vocês na parte da manhã. E eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!